Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então encerrar o estudo dos artigos e numerais. Lembrando, gente, que nas duas primeiras aulas nós trabalhamos com os artigos, tá? Então a gente falou de as, os, uns, uma, uns, umas. Ou seja, agora a gente vai focar no estudo dos numerais, tá? Então nós temos ali o estudo dos numerais. É bastante abstrata, gente, essa noção de numeral. Por quê? Para matemática, eles têm uma noção, né, de numerais. Para a língua portuguesa, essa noção se torna bastante abstrata. Para eles é mais concreto. Para nós, é um pouquinho mais abstrata. Então, nós consideramos que formados por algarismos que identificam noções não concretas de termos que temos no mundo. Ou seja, gente, traduzindo isso, seria uma ideia de quantificação, tá? Então, seria a forma de quantificar, ou seja, de contar as coisas. Então, a gente considera isso numeral. Aí, nós temos a questão de caracterização dos numerais, falando semanticamente, ou seja, a partir do significado. Indica a quantidade exata de seres, podem ser inteiras ou não. Podem indicar a posição, a ordem que os seres ocupam em uma relação. Então, por exemplo, são numerais 1, 2, 10, primeiro, segundo, décimo, metade, meio, terço, dobro, triplo e dezena. Lembrando, 1, 2 e 10, gente, eles dão quantidades exatas. Primeiro, segundo e terceiro dão a ideia de posição, ordem. E agora, metade, dobro, são quantidades inteiras ou não. Aí, gente, morfologicamente falando, os numerais são morfema gramatical, de significação interna. Ou seja, eles são flexionados em gênero e em número. Então, por exemplo, eu tenho uma, primeiro, primeira. Duas palavras que então sofreram flexão de gênero. Primeiros, primeiras. Aqui eu tenho flexão de gênero e número também. Então, os numerais também sofrem flexão. Lembrando, gente, que também eles podem se comportar de duas maneiras diferentes. Acompanhando o substantivo, determinando ou ocupando o lugar de substantivo no sintagma nominal. Por exemplo, gente, se eu coloco lá 2 meninos. Meninos, gente, eu sei que é um substantivo. Então, o 1 aqui vai ser o nosso numeral que está acompanhando, então, o substantivo meninos, indicando, então, a quantidade, tá? Também, gente, o numeral adjetivo determinante tem a função de adjunto adnominal. O numeral substantivo tem a função de núcleo do sintagma nominal. Ou seja, gente, o numeral ele pode exercer várias e várias funções. Então, se eu tenho, por exemplo, duas mulheres entraram, sintagma nominal, duas mulheres. O núcleo é mulheres, porque o núcleo sempre vai ser um substantivo. E o determinante é a palavra duas, que é um numeral adjetivo que a gente chama de adjunto adnominal. De onde vem esse conceito de numeral adjetivo, gente? Porque ele está dando uma característica das mulheres, que não é somente uma mulher, são duas mulheres. No segundo exemplo, as duas estavam tristes. Nesse caso, nós temos o sintagma nominal, as duas. O núcleo é duas. Por quê? Eu tenho um numeral que, neste caso, ele está exercendo a função de substantivo. Por que ele está exercendo a função de substantivo? Porque é ele que está acompanhando o artigo. Então, dessa forma, ele está, então, determinando. Ou seja, transformando-se, então, dessa forma, em um substantivo. Lembrando, gente, o determinante é as, que é um artigo definido, que é o nosso adjunto adnominal aqui desse período. Aí nós classificamos os numerais, gente, em cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais.
Então, gente, os numerais cardinais são aqueles que indicam a quantidade inteira de substantivos. Então, eu tenho uma, dois, duas, 3, 10, 20, 30. Lembrando, gente, 1 e 2, eles têm flexão, tá? Então, eles flexionam de gênero. Agora, a gente tem que se atentar, gente, à grafia, ou seja, à escrita de alguns numerais cardinais. Por exemplo, 50, 100 é um número inteiro, mas se eu tiver que falar o 100 mais 1 é 101. 600, milhão, bilhão e bilhão. Gente, aqui tem uma leve diferença de pronúncia, tá? Mas ambas estão corretas. Então, gente, só tomem cuidado que, por exemplo, antes de 2009, 50 tinha o trema, que são esses dois pinguinhos em cima do quê? Do junto com o quê? Que não modificavam nada na pronúncia. E por conta de não modificarem nada, foi retirado, então, da língua portuguesa. Aí, gente, ainda falando dos numerais cardinais, entre os cardinais inclui-se o zero, que é a noção abstrata de ausência de quantidade. Ou seja, o zero eu sei que não tem nada, mas isso também é bastante abstrato. Como que eu dou um número sendo que não existe nada? Também, gente, cento se usa como substantivo, com numerais de 100 a 200 e na expressão por cento. Então, gente, cento aqui ele é um substantivo, tá? Cento, gente, com C faz referência a número, com S é do verbo sentar. Então, aqui, 100, 101, 199, 2%. Ou seja, gente, ele vai sempre ser considerado um substantivo. Aí, gente, os numerais multiplicativos são aqueles que indicam a quantidade dos substantivos como múltiplos de unidade. Ou seja, por exemplo, eu tenho dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, séptuplo, octuplo, né? E daí continua dessa forma. Ou seja, gente, dobro, 2 vezes aquilo. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Aqui, gente, vocês devem estar se perguntando, tá, então eu tô falando de multiplicação. Sim, gente, então seria 2 vezes, 3 vezes, ou seja, a gente pega o significado das multiplicações. Também nós temos os numerais fracionários, que são aqueles que indicam a quantidade dos substantivos com divisão de unidade. Então lá nos multiplicativos eu falo de multiplicação. Aqui, gente, eu tô falando de fração. Então eu tenho meio, metade, terço, 2 terços, 3 sétimos, 1/11. Lembrando, gente, que avos é bastante usado principalmente na matemática. Com certeza você já ouviu o seu professor usando bastante a palavra avos. Também, gente, nós temos os numerais ordinais. Eles, como o próprio nome já diz, eles indicam a ordem dos seres em uma série. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, último, penúltimo, antepenúltimo. Só que, gente, tomem cuidado, porque se eu estou fazendo então essa supressão dele, ou seja, não escrevendo ele por extenso, por exemplo, se eu vou colocar lá, primeira série, que é que vocês fazem parte. Deixa eu escrever aqui embaixo que fica melhor. Então, série. Aqui, gente, é a série. Então, esse aqui do lado do 1 vem um A, porque é primeira. Agora, se eu estivesse falando de primeiro ano, aí, gente, eu não colocaria o A, eu concordaria colocando o O, tá? Então, só tomem cuidado com isso. Ou seja, está representando a alteração, então, de gênero do numeral. Também, gente, eu tenho numerais chamados de coletivos. São aqueles que indicam coleção de número exato. Dúzia, quando eu tenho 12. Meia dúzia, 6. Também, gente, eu tenho a palavra grosa, quando eu falo de 12 dúzias. Centena, 100. Século, 100. Lustro, espaço de 5 anos no quinquênio. Biênio, triênio, ou seja, são numerais, então, que fazem essa representação
de um conjunto, tá? Aí, gente, a sintaxe dos numerais, colocação. Os numerais adjetivos se colocam sempre antes dos substantivos. Os ordinais adjetivos são colocados principalmente antes. Então, aqui, encontrou duas mulheres na rua. Nesse caso, gente, ele está sendo adjetivo. Então, ele vem antes do nosso substantivo mulheres. Agora, a primeira mulher que teve era sádica. Primeira, gente, também está funcionando como adjetivo. Nesse caso, ele é ordinal. Então, ele é colocado antes também do nosso substantivo. Agora, a mulher primeira que eu encontrar será a única. Nesse caso, gente, eu coloquei depois, porque nesse caso ele também está sendo um adjetivo. E eu estou caracterizando, então, a palavra mulher. Questão de concordância. Os numerais adjetivos, eles concordam com os substantivos que determinam. Então, aqui foi a primeira vez. Vez é a vez. Então, fica a primeira. Gêmeas, feminino. Então, coloco duas. A palavra mil e milhão. 2.000 pessoas. Agora, 2 milhões de pessoas. Aqui, gente, 2.000 é como eu pronunciei, então está concordando. E 2 milhões, da mesma forma, também há essa concordância. A questão da regência do numeral é dada a capacidade de trânsito na oração. Então, eu coloco duas mulheres entraram. Ou seja, aqui eu tenho como sintagma nominal duas mulheres. Mulheres é o termo regente, ou seja, o núcleo, e duas é o termo regido, que a gente vai chamar de numeral adjetivo, então. E, gente, uso dos numerais na posição cardinal ordinal. Na referência de séculos, títulos de nobreza, nomes de papas, parte em que se divide uma obra, usa-se na leitura o ordinal até o 10º, inclusive, e o cardinal a partir do 11, inclusive. Então, gente, eu leio Henrique VIII. Por quê? Vai até o 10. Século V. Se passou do 10, eu falo século 11. Capítulo 1. Se passa do 10, aí eu vou falar capítulo 11. Volume 11, porque passou do 10. Papa Pio X, porque até o 10º eu uso, então, o ordinal. Século XI, justamente porque passou do 10. Tomo III, porque ainda está dentro dos 10. E Dom Pedro I, porque isso também está dentro dos 10. Então, gente, sim, tem uma regra específica para a questão de nomes de papas, de reis e números de livro. E aí, gente, na numeração de leis, a gente usa o ordinal até o 9 e o cardinal a partir do 10. Então, como que fica? Artigo 1º, inciso 9. Artigo 10, porque a regra diz que depois do 10 para frente, eu uso o cardinal. Artigo 11, cardinal novamente. E parágrafo 5º, porque está dentre os 9. Aí, gente, também na referência aos dias do mês, usa-se o ordinal para o primeiro dia e o cardinal para os demais. Então, eu falo, é dia 1º de abril, é dia 2 de abril, é dia 31 de maio. Então, somente para o primeiro dia do mês é que eu vou utilizar, então, o ordinal. Para os demais, eu uso o cardinal. Bom, gente, sei que o numeral parece simples, mas ele não é tão simples quanto parece. Então, não esqueçam, estudem bastante, principalmente a colocação, a questão de nomes de papas, de séculos, de reis, que é bastante importante. Até a próxima aula!